Olá a todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do nosso mini curso de pré-cálculo, introdução ao cálculo diferencial e integral. Como eu tinha comentado, terça-feira, nosso último dia, eu havia preparado uma aula de hoje, referente ao tema de trigonometria. Hoje nós vamos estudar como que a trigonometria está intimamente relacionada com o cálculo. Né, quem chegou a ver, né, identidades trigonométricas, relações trigonométricas e todas aquelas relações que envolvem o triângulo retângulo, os círculos, as circunferências, já deve ter percebido que a gente consegue fazer muita coisa com aquelas expressões, né. Tem certas limitações, é claro, né, mas a gente usa muito a trigonometria para resolver problemas de geometria. E frequentemente, quando a gente está trabalhando com questões geométricas, né, a gente sempre tenta decompor as paradas em triângulos, né, se possível triângulos retângulos, pra gente conseguir usar todo esse conhecimento que a gente vai dar uma passada por cima hoje, ver as identidades que a gente consegue extrair em cima disso e tentar simplificar os problemas. Mas a trigonometria não se limita somente a problemas de geometria, né, porque o cálculo não fala somente de problemas de geometria, né. Como eu tinha comentado na aula de funções, o cálculo se debruça muito a respeito de funções reais, né. O cálculo 1 e o cálculo 2, aquilo que a gente chama de cálculo A ou, enfim, cálculo B, tem a ver com funções reais. Então, como que uma coisa está relacionada com a outra, né? É isso que a gente vai dar uma olhada hoje e tentar entender e tentar, pelo menos, passar por cima de algumas identidades, né. Decorar a gente não vai conseguir, né, mas a gente consegue dar uma boa ideia. Então, como eu falei, né, as relações trigonométricas fundamentais, elas surgem ao analisar o comportamento de medidas e de ângulos nos triângulos retângulos, né. Lembrando, o que que é um triângulo retângulo? A gente tem umas classificações, né, para os triângulos, triângulo isósceles, triângulo escaleno, triângulo equilátero, né, e a gente pode, por exemplo, dar um nome especial para o que seria um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo onde um dos ângulos dele forma 90 graus. E por que que ele é importante, né, pra gente? Ele, primeiro, ele é importante numa primeira vez, lá no ensino médio, quando a gente vê a respeito do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, né, aquele teorema onde a gente sabe que a partir de um triângulo com um ângulo de 90 graus, uma hipotenusa de tamanho A, e aí 2 catetos, por exemplo, de tamanho B e C, a gente sabe, né, de forma bem básica que isso é que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então esse é o teorema de Pitágoras, uma coisa que a gente vê já no ensino médio. Mas, essa relação, ela é muito mais poderosa do que parece. Isso é só uma das identidades que a gente consegue extrair a partir da definição dessa figurinha aqui, ó. A gente pode, por exemplo, por exemplo, falar a respeito não somente dos lados desse triângulo, mas a gente pode falar também a respeito, desenhar novamente aqui o triângulo, nós podemos falar a respeito também do ângulo desse triângulo e como que esse ângulo influencia nas medidas dele. Ou às vezes como que esses ângulos interagem entre si. E isso vai ser muito interessante para tratar problemas de álgebra, né. A gente sai de um problema de geometria para trabalhar com álgebra, e usar isso para depois, mais adiante no cálculo, trabalhar com coordenadas. Então, sair do que a gente chama de coordenadas cartesianas e ir para um outro mundo chamado coordenadas polares. Ou em
ou em 3 dimensões, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Então, tudo isso vai vir da trigonometria. Então, isso aqui é muito fundamental, é a base de muita coisa do cálculo, né. Então, surgem dessas análises algumas funções trigonométricas. A gente vai agora misturar função com trigonometria, e tem características muito únicas. Então, novamente, por que que a gente vai ver isso com tantos detalhes? Primeiro, geometria. Resolver um problema de geometria está quase sempre relacionado com resolver problemas de ângulos e de medidas, e isso aí também está relacionado com trigonometria. 2, transformações. Lembra quando eu falei ontem sobre transformações, né, deslocamento? Ontem não, né, terça-feira, quando eu falei sobre deslocamentos e escalonamentos e tudo mais? A gente pode fazer um tipo de transformação que é mudar a variável. A gente pode sair por exemplo, de um f de x para um outro universo, agora chamado de f de u, por exemplo. A gente mudou a variável, porque às vezes resolver o nosso problema nessa outra variável, que eu chamei de u, pode ser melhor, pode ser mais interessante. Então, também é um tipo de coisa que a gente pode usar. Terceiro, simplificações. Certos processos de derivação e integração, né, aquelas questões de antiderivadas e derivadas, podem ser simplificados por meio da utilização ou da interpretação de elementos trigonométricos do nosso problema. Então, vou mostrar agora um mapa mental para vocês, um mapa mental muito interessante que inclusive já está disponível no Drive, que o Marco acabou de mandar um link para vocês. Quem teve problema, por favor, olhe o chat, tem um novo link. Esse mapa mental, junto com ele, tem uma lista de exercícios, os slides de todas as aulas e também uma tabela de identidades trigonométricas, acompanhando esse mapa de identidades também. Então, vamos lá, vamos tentar decompor isso daqui. Primeira coisa, o que é um seno e um cosseno? Né, que tudo que eu apresento aqui nesse mapa são derivações que acontecem a partir de um seno e de um cosseno. Então, só para dar mais detalhes, vamos fazer uns desenhos por aqui. Novamente, um triângulo retângulo. E aqui tem algum ângulo de tamanho X. Se eu supor que essa hipotenusa tem tamanho 1, lembrando daquela definição, né, lá do ensino médio, que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então eu tenho que seno de x seno de x é igual a esse lado, né, por exemplo, y, esse lado sobre 1, certo? Então significa, simplificando, né, o que acontece com esse denominador é 1. Então significa que o próprio y, que eu acabei de chamar, é seno de x. Olha só, um lado mede o seno daquele ângulo. Isso é muito importante. Isso é o que vai aparecer no círculo trigonométrico, que eu já mostro para vocês. E por consequência também, fazendo o mesmo, só que agora para o cosseno, a gente vai chegar aqui, este ladinho aqui de baixo mede cosseno de x. Então, é daqui que vão surgir muitas dessas identidades. Todas essas coisinhas que eu apresento nesse mapa vêm dessa definição, dessa análise em cima do triângulo retângulo com hipotenusa de tamanho 1. Então, é daqui que a gente vai trabalhar algumas coisas. E aí, claro, eu destaquei esse mapa mental aqui, porque pode servir de muita utilidade para alguma pessoa, seja para estudar para prova, seja para
fazer alguns exercícios, eu destaquei ele especificamente e só ele tá no Drive também, separadinho, pra caso alguém queira imprimir, né, queira colar na parede, levar pra uma prova, usar como colinha e tudo mais, tá separadinho esse mapa mental que eu organizei com as principais identidades trigonométricas que podem aparecer, quando a gente estiver trabalhando o cálculo, né. Claro, coisas mais complicadas podem ser que surjam, mas em geral aqui tem meio que 90%, 80% de tudo, assim, de um curso de cálculo, cálculo 1, cálculo 2. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente pode definir a partir do seno e do cosseno que eu apresentei, a gente pode fazer misturas com essas funções. Então agora eu vou olhar essa flecha aqui em amarelo, onde eu tô falando sobre definições. Então eu posso, por exemplo, definir a tangente. A tangente é definida pelo seno dividido pelo cosseno. E assim como eu já defini o seno e o cosseno, então tá tudo bem. Então, defini uma outra função. Essa função é a função tangente. Eu também posso fazer uma outra coisa, que é definir as funções recíprocas. Funções recíprocas trigonométricas. É recíproco, quando a gente usa no contexto matemático, tem a ver com um sobre alguma coisa, na maior parte das vezes. Então, quando eu falo o recíproco do seno, eu estou falando dessa função aqui, CSC de x. Esse CSC de x significa cossecante, ok? Então, a função recíproca do seno é a função cossecante. E ela tem essa definição: um sobre o seno. Por sua vez, eu posso fazer o mesmo pro cosseno. Então, a gente vai ter a função recíproca do cosseno, que é essa sec de x. Esse sec é de secante. Então, assim como a cossecante é a recíproca da função seno, a função secante é a recíproca da função cosseno. Eu sei, é umas palavras muito parecidas, muito similares, é uma confusão. Eu demorei meses e anos pra conseguir lembrar disso com facilidade, mas pelo menos tentem lembrar das definições, ok? E usem esse mapa, porque olha, é muito nominho parecido. Enfim, a gente pode fazer o mesmo para tangente, ok? Então, né, de forma bem simples, a gente pode ver que a cotangente, essa função cot, ela é, na verdade, o cosseno de x sobre o seno, né? Se eu inverto se eu faço o recíproco de uma fração, eu só troquei o numerador com o denominador, ok? Então, essa é a função recíproca da tangente, a cotangente. Então, essas são algumas definições que a gente pode criar à parte, usando senos e cossenos. E, a partir delas, a gente pode extrair algumas relações. Eu não vou demonstrar aqui com vocês essas relações fundamentais, aqui em cima. Eu não vou demonstrar, mas elas costumam ser simples de demonstrar, ok? Elas são bem interessantes. Muito envolve álgebra e muito envolve aquele triângulo que eu mostrei, que eu já vou mostrar melhor no círculo trigonométrico. Mas elas vêm todas daqui. Então, a primeira e a mais importante de todas é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que significa dizer isso? Significa que se você me der um ângulo e eu somar tanto o quadrado dele quanto o quadrado do seno dele, quanto o quadrado do cosseno dele, independente de qual ângulo nós estejamos falando, ele sempre vai dar 1. Isso é uma identidade muito importante, ela aparece em vários contextos. Então, se tem alguma coisa que vocês precisam lembrar disso, de tudo isso, além dessas definições, é essa primeira identidade, que é a identidade fundamental da trigonometria. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Todo o resto a gente pode ir levando, né, e aprendendo com a prática.
Então vamos lá. Aí tem umas outras, por exemplo, identidades envolvendo as secantes e as tangentes, e aí muda um sinalzinho. Tem identidades envolvendo a cossecante e a cotangente, também muda um sinalzinho. E agora falando de, por exemplo, quadrados. Agora eu vou dar um salto aqui e vou ir para a direita. Tô nessa seta vermelhinha aqui, ó. Quadrados. A gente pode expressar cada um desses quadrados aqui em termos de outras funções trigonométricas. E essa que é a graça de você usar trigonometria para mexer com álgebra. A trigonometria é como se a gente estivesse num mundo onde muito das funções que nós usamos, elas estão relacionadas com outras. Então você fica transformando funções em outras funções que às vezes pode te ajudar. Tudo através dessas identidades. Então, a gente pode, por exemplo, transformar o quadrado de um seno nessa expressão, onde não envolve mais quadrados. E aí a gente tem só uma diferença de sinal, né? Tanto do seno quanto do cosseno. No caso do seno, a gente tem esse sinal negativo em cima. No caso do cosseno, tem um sinal positivo. E produtos. Agora voltando aqui para a setinha laranja. Produtos. Quando a gente tem produtos de dois ângulos, e esses produto de dois ângulos com senos e cossenos, a gente consegue expressar eles em termos de somas e subtrações de ângulos. Então, repara que esse produto do seno se transforma em dois cossenos. Um onde a gente subtrai o ângulo e outro onde a gente soma os ângulos. Então, pode ser útil. No caso, agora do seno com cossenos, isso se torna em dois senos, também, na mesma ideia. Um lado subtraindo o ângulo, outro lado somando o ângulo. No caso de cossenos, volta tudo para cossenos. Então, também, subtrai e soma. Só que agora repara que tem uma leve diferença. Aqui é um mais e aqui é um menos. Então, formas de expressar a mesma coisa. Adições. Agora que a gente estava falando de somar e subtrair ângulos, também eu posso falar sobre somar e subtrair ângulos, adições. A soma do seno de dois ângulos pode ser representada, a soma ou subtração, claro, pode ser representada através de produtos de senos e cossenos, né? A gente acabou de ver isso, então a gente pode fazer o contrário. O mesmo vale para o cosseno, só que aí a gente inverte a ordem do sinal. Então, a soma de ângulos nos cossenos se torna em produtos de cossenos e senos com o sinalzinho trocado. Que mais? Podemos falar sobre arcos duplos. Arcos duplos é quando a gente tem expressões dessa forma aqui, ó, duas vezes algum ângulo. Então, a gente pode representar um arco duplo como, por exemplo, um produto de um seno e de um cosseno. A mesma coisa com o arco duplo de um cosseno. A gente pode transformar isso em um quadrado. Isso pode ser útil, por exemplo, e aí tá vendo que temos aqui uma diferença de quadrados? Isso pode ser útil para fazer uma fatoração. Quando aparece um elemento de fatoração nas nossas equações. Isso pode ser muito útil. Por sua vez, a tangente ela pega o ângulo e transforma ele num racional, né? Uma fração. Então temos a tangente, duas vezes a tangente em cima, enquanto o quadrado da tangente embaixo. E aí, claro, a gente pode, por exemplo, utilizar agora, nessa identidade, a última, aqui embaixo, podemos utilizar essa relação fundamental para fazer, por exemplo, uma alguma substituição e expressar em termos de secante, tá bem? Porque tá tudo relacionado. E por sua vez, né, para falar a última coisa, paridade. Paridade é o que tá em rosinha. Aqui em cima, rosinha. O que é paridade? Paridade diz a respeito de o que acontece quando eu troco o sinal.
Isso pode ser útil, por exemplo, para perceber que o seno de, vamos dar um exemplo aqui, π/6, que é 30 graus, é a mesma coisa, colocar um sinalzinho invertido aqui só para deixar mais claro, o seno de -30 graus é equivalente, só pra deixar claro que isso é -30 graus, é equivalente a menos seno de π/6. Ou seja, eu não sei calcular isso daqui, porque isso daqui não tem naquelas tabelinhas de ângulos notáveis. Lá não tem menos π/6. Mas, sabendo da paridade da função seno, eu chego numa expressão que eu conheço. Seno de π/6 tem na minha tabela de ângulos notáveis. Lembra aquelas tabelinhas? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3, tudo sobre 2, aplica a raiz em cima, enfim, aquelas coisinhas de cursinho. Então, eu saio de uma coisa que eu não sei para uma coisa que eu consigo calcular. Isso é a paridade da função seno, e ela tá explicada aqui. Quando acontece do sinal ir para fora, igual tá apresentado aqui no seno, a gente chama isso de ímpar, função ímpar. Então isso acontece para o seno, para a cotangente, para a tangente e para a cossecante. Caso alguém queira treinar álgebra e queira verificar essas informações, a demonstração dessas paridades vem daqui, ó, da definição. Só aplicar na definição e ver onde o sinal vai parar, ok? Quem tiver interesse em treinar mais alguns exercícios, tá aqui, de onde que vem daqui. O mesmo vale para as funções pares. As funções pares é onde acontece coisas como o cosseno, onde o sinal do ângulo não influencia. Então, o cosseno de -30 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. Ou seja, isso daqui não é influenciado se eu tô, girando no círculo para cima ou girando, no sentido anti-horário ou no sentido horário. Isso também é uma questão de funções pares. Funções pares apresentam esse comportamento, quando o sinal opa, quando o sinal de uma função não influencia no seu resultado, ok? E isso vale somente para as funções cossenos e secante, ok? Bom, esse é o mapa mental que eu queria mostrar para vocês. Quem tiver acesso e conseguir agora, tiver com notebook ou tiver com tablet, eu recomendo que lá no Drive vocês deixem aberto esse PDF junto com vocês agora, se possível, porque a gente vai falar depois em alguns exercícios de algumas identidades e de algumas relações que, eu entendo que não vai dar. Ah, ok. Tem alguém, acho que tá com o áudio aberto. Pronto. Desculpa o problema. Eu recomendo que tenha esse PDF aberto aqui agora, para vocês conseguirem fazer algumas coisas que eu vou mostrar depois. Mas assim, não precisa, obrigatoriamente, mas ajuda, tá? Ajuda bastante. Círculo trigonométrico, aquilo que eu falei, círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico vem justamente da ideia de ter um triângulo de raio, de perdão, de hipotenusa com valor 1, e dali a gente consegue derivar todas aquelas identidades trigonométricas, ok? E aí a gente chama esse triângulo agora de, na verdade, um círculo trigonométrico, porque a gente vai avaliar o que acontece quando o ângulo, tá vendo esse ângulozinho aqui em azul? O que acontece quando esse ângulo varia? Então eu quero ver agora
O que acontece quando eu vou girando nesse círculo, ok? Quando eu vou aumentando ou diminuindo esse ângulo. Chama esse ângulo de x, por exemplo. Então, para isso a gente estuda o círculo como um todo. E nesse círculo agora, a gente vai expandir esse triângulo. A gente vai expandir esse triângulo de algumas formas. Por exemplo, se aqui é o eixo y e aqui é o eixo x, uma coisa que a gente pode fazer é traçar essa reta aqui, ó. A reta que tem a reta que tem como um ponto de interseção aqui, ó. Esse ponto de interseção, e ela é perpendicular à hipotenusa, por isso que tá esse ângulo em preto aqui de 90 graus, ok? Perpendicular é quando duas retas que se cruzam formam um ângulo de 90 graus. E essa reta, eu tracei ela aqui, ó, toda essa parte aqui, eu tracei ela porque ela apresenta, assim como os lados do triângulo, ela apresenta umas medidas bem interessantes, ó. Lembra quando eu falei da cotangente? A cotangente é toda essa medida em laranja. Tá em laranja e eu tracei aqui de um verde azulzinho. Essa é a cotangente. Aquela representação, né, o recíproco da tangente, ela tá aqui, geometricamente, ok? Ela tá fora do triângulo, mas faz parte do triângulo, de certa forma. A gente usa o triângulo para isso. Por sua vez, o restante desse comprimento, né, desse segmento de reta, quando chega no eixo X, ele é a tangente, ok? Então, é daí que vem, inclusive, esses nomes de cotangente, cossecante, secante. Por quê? O co seria, tipo assim, de auxiliar, né, tipo assim, de restante. Então, se a gente tem a tangente nesse segmento, o que sobra dele, toda essa parte, é a cotangente. É tipo, o resto da tangente, ou enfim, né, o que sobra além da tangente. Então é por isso que vem esse nome. Ela tá associado à tangente. E aí, por sua vez, né, a secante, ela é todo o segmento que vai da origem até a interseção com o eixo X dessa bendita reta que eu tracei, ok? Então já dá pra perceber que, por exemplo, a secante é justamente o cosseno mais alguma coisinha, né? Esse trecho aqui, que eu dei uma rabiscadinha, esse trecho aqui, por exemplo, é uma coisa que a gente pode derivar trigonometricamente. Outra relação que a gente pode derivar. E, por sua vez, a cossecante é o que acompanha a secante, e ela é a mesma ideia, só que agora no eixo Y. Então, é o comprimento que vai da origem do círculo ou do triângulo e vai até a interseção com a cotangente. Então, esse é o círculo trigonométrico. Eu acredito que alguns de vocês já tenham visto isso no ensino médio, ou pelo menos no cursinho. Ele, né, a gente usa isso só para mostrar, né, algumas coisas, mostrar alguns ângulos notáveis, de onde que eles vêm, mas ele é muito essencial para derivar essas relações, né, todas essas relações trigonométricas que eu mostrei no slide anterior, aquele mapinha mental, elas vêm muito daqui, muito da geometria dessa figura, do triângulo interagindo com o círculo, vem bem daqui. Então, esse é o círculo trigonométrico. E dele, a gente consegue agora, de fato, começar a falar sobre funções, né. Eu apresentei para vocês uma visualização geométrica, mas agora a gente vai visualizar as funções seno, cosseno, tangente, enfim, e todas as suas recíprocas, como funções em um gráfico. A gente vai agora mudar a nossa interpretação. Vamos usar funções para ver elas. Então eu plotei aqui o eixo X e o eixo Y, e junto, né, eu coloquei 2 funções, as funções senos e cossenos, né.
A função seno é essa aqui que tá em vinho, essa daqui é a função seno, e a função que está em verde é a função cosseno. Mas eu vou mostrar com mais detalhes depois esse gráfico, tá? É só para ter uma ideia do comportamento dessas duas funções. Repara como essas duas funções elas são oscilatórias. Elas vêm e vão seguindo um padrão muito específico, né? Elas ficam indo e voltando com uma frequência. Isso tem a ver com frequência, com comprimento de onda, entende? Tá tudo muito relacionado com essa parada. As funções senos e cossenos, elas são ondas, assim como o som. A gente representa eles em termos de senos e cossenos, tá? Então as coisas agora que nós vamos falar são a respeito de ondas e como essas ondas andam no eixo X e no eixo Y. Vamos ver com mais detalhes, né? Como apresentei para vocês, a função seno representada pela sigla pela sigla sin, cosseno pela cos, tangente pela tan, cossecante pela CSC, secante pela sec, a cotangente pela cot. E aí a gente tem trigonométricas básicas, essas que são as mais simples, e as trigonométricas recíprocas, né? Já comentei, ser recíproco é basicamente ser um sobre alguma coisa, na maior parte dos contextos quando a gente está falando de cálculo. Então, isso aqui já comentei com vocês. Agora eu vou mostrar com mais detalhes os gráficos dessas funções. Então, eu plotei em 3 gráficos diferentes aqui. O primeiro, a função seno e a função cossecante, né? O seno e a sua recíproca. No segundo, a função cosseno e a sua recíproca. E no terceiro, a função tangente e a sua recíproca. Então, vamos decompor aqui. O que está em azul é a função seno, cosseno e tangente, e o que está em vermelho é a função cossecante, secante e cotangente, ok? Vamos lá. Primeiro, nesse primeiro gráfico aqui. Primeiro gráfico. O seno, ele começa em zero, ele vai subindo até π sobre 2, caso não dê pra ver muito bem, aqui é π sobre 2, ok? Ele sobe até π sobre 2. Lembra que qual que é o valor de π sobre 2? Que representa π sobre 2 em graus? Isso é 90 graus. 90 graus. Opa! 90 graus, o quadradinho. Quando a gente tá falando de radianos, né? Tudo a gente tá medindo em radianos agora, tá? Quando a gente tá falando de radianos, isso daqui é π sobre 2. Ok? Então, ele chega até π sobre 2 com o valor de 1. Lembrando de ângulos notáveis, né? Isso daqui tá na tabelinha de ângulos notáveis. Chega com o valor de 1 em π sobre 2 e em seguida vai descendo até chegar em π. O π tá aqui agora, ó. Estou fazendo esse movimento da esquerda para a direita em sentido da direita para a esquerda, perdão, em sentido anti-horário, ok? Então, aqui era π sobre 2 e aqui agora é π. O seno de π é zero, assim como o seno de zero. E aí eu continuo andando até 3π sobre 2, que vai ter, de novo, agora um mínimo em menos 1, que é menos 1. 3π sobre 2 equivale a 3 quartos de volta naquele círculo trigonométrico. Isso daqui é 3π sobre 2. E aí, quando eu dou a quarta volta e eu volto, né, pro início do meu círculo, eu completei 2π radianos. 2π radianos em graus equivale a 360. Então, eu plotei aqui nesse gráfico, no primeiro gráfico, uma volta inteira no círculo trigonométrico, de 0 a 2π. Então, perceba como
o comportamento do seno é isso, eu subo, desço, e aí agora eu vou descer tudo de novo, do mesmo jeito que eu subi, né, ele faz essa concavidade pra baixo, depois concavidade pra cima. Então, essa é a função seno, tá em azul. Já o recíproco dessa função é um pouco mais difícil de interpretar, mas eu posso comentar alguns detalhes a respeito das assíntotas. Lembra quando eu falei na aula de terça-feira a respeito de assíntotas? Assíntota é esse valorzinho aqui, ó, onde eu vou subindo, 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 e parece que eu não chego nele. E aí quando eu olho para o outro lado, eu vou descendo, 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 e parece que eu não chego nele também. Mas aí, eu comentei também que isso daí vocês vão ver no cálculo com mais detalhes, eu não vou me aprofundar tanto, mas as funções cossecante, secante e cotangente, assim como a tangente também, elas têm várias assíntotas. Então, por que que elas têm várias assíntotas? Novamente, quando a gente estava falando de domínio, eu não tinha comentado sobre tirar as indeterminações do domínio? Pois então, usando a definição da cossecante, vou fazer uns rabiscos aqui. Cossecante de x, a função cossecante de x é o recíproco do seno, certo? Meu Deus, tô difícil hoje para escrever. A recíproca do seno. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês: tem problema no domínio dessa função? Tem, onde o seno tem raízes, porque se o seno for zero, vai dar 1/0, 1/0. A gente não faz divisão por zero, né? Então, isso daqui vai dar problemas. E aí, olha o que acontece. Vai dar problema no zero, vai dar problema no π, vai dar problema no 2π, vai dar problema no menos π, vai dar problema no menos 2π, e assim vai indo. Para ser mais geral ainda, vai dar problema em todos os múltiplos de π. Todos os múltiplos de π eu vou ter 1/0, porque o seno desse ângulo, que é um múltiplo de π, múltiplo significa que eu estou multiplicando inteiros, tá? Múltiplos de π vai dar divisão por zero, e divisão por zero a gente não faz. Justamente, a gente não faz porque acontece o quê? Essas assíntotas, tá vendo? Essas assíntotas aqui que eu tô pontilhando. Então é por isso que a função cossecante, ela tem esse comportamento meio estranho, ok? Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma hora ela tá indo pro infinito pra cima, outra hora ela tá indo pro infinito pra baixo. Ela chega até encostar no 1, e aí vai subindo de novo, enfim. Então, ela tem esse comportamento meio estranho, justamente por causa da definição que a gente usou, ok? Bom, pro seno eu não vou fazer muitos comentários, mas é a mesma ideia que o seno, né, então só que agora ele tá um pouquinho deslocado. Perceba que ele tá como se fosse atrasado, né, ou adiantado em relação ao seno. Mas ó, começo em 1, vou descendo até 90 graus, que é o π/2, e aí o π/2 vai ser uma raiz, então ele é 0. Vou indo até π, então agora cheguei em 180 graus, olha aqui o ângulo no círculo trigonométrico. Chego até o π, e aí eu tenho o valor de -1, aqui vale -1. Ando até 270 graus, que é o 3π/2, que é essa parte aqui. E aí é uma outra raiz. E novamente volto para 2π, que é completar a volta inteira, com o mesmo valor que eu comecei, que é 1. Valor 1. Então, segue o mesmo comportamento que o seno, ok? A diferença é que a gente tá meio que atrasado, né? Ou adiantado. A gente começa em 1 e termina em 1. No seno, a gente começa em 0 e termina em 0, ok? E novamente, isso tá naquelas tabelinhas de ângulos notáveis, né? Vocês podem confirmar isso procurando aqui o π/6, π/3, π/4, né? Que são
os ângulos de 30, 45, 60 graus, o ângulo de 90, ângulo de 180, tudo mais. E acontece a mesma coisa com a função secante, justamente por causa da definição. Então, secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x e, por causa desse motivo, eu vou pintar todas as raízes e mostrar para vocês que é onde dá problema. Dá problema em π sobre 2, dá problema em 3π sobre 2, dá problema em menos π sobre 2, dá problema em menos 3π sobre 2, e assim vai indo. Assim vai indo. Então, todos esses múltiplos de π sobre 2, acontece esse BO. E, novamente, ela tem o mesmo comportamento que a função cossecante. Por fim, a função tangente, que é a mais estranha de todas, eu acho. Essa função que tá em azul, ok? Essa função em azul, onde ela tem um comportamento bem diferente, né? Ela tem assíntotas em menos π sobre 2, em π sobre 2, em 3π sobre 2, em menos 3π sobre 2. Então, ela já tem esse comportamento meio estranho. Ela vem de menos infinito, chega até o zero, ela chega até o zero com o zero, sobe até mais infinito, aí depois vem voltando do menos infinito, enfim, né? Ela tem essa cara, né, de ondinhas, né, quando você olha, parece que são ondinhas andando. Então, ela tem essas ondinhas que vão se repetindo sempre, e ela por si só tem assíntotas. Já o seu recíproco é muito parecido, né? Diferente das funções cossecante e secante, que não são parecidas com as funções seno e cosseno, as funções, a função tangente e cotangente, elas são muito parecidas. Ela é uma versão invertida, né? Então eu refleti ela em relação ao tanto ao eixo x quanto ao eixo y, né? Vai dar na mesma. Eu refleti elas em algum desses eixos e desloquei elas. Então, último slide da aula de terça-feira, eu comentei sobre transformações em funções. Adivinha? Isso aparece aqui. Então, repara como a função que está em azul é muito parecida com a função que está em vermelho, só que invertida e deslocada. Então, tudo se liga aqui nessa brincadeira. Ok, né? Fechando esse parênteses grande aqui, vamos falar agora de coisas mais complicadas ainda. Então, eu vou agora apresentar para vocês, além das funções trigonométricas básicas e trigonométricas recíprocas, eu vou trazer um complemento para elas. Eu vou trazer as funções inversas de cada uma. Na aula de terça eu comentei sobre funções inversas. O que que é uma função inversa? É uma função que pega a saída da minha função original, transforma como entrada e transforma como a entrada, né? Ela sai da saída para chegar na entrada. Ela faz o caminho inverso. Por isso que é inversa. Ela pega a saída e chega na entrada, diferente da maquininha que pega a entrada e chega na saída. Então, a gente vai definir essas funções como arco. Arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco cossecante, arco secante, arco cotangente. Cada uma delas tem a sua arco. Então, vamos só recapitular algumas coisas aqui. A gente partiu de seno e de cosseno. Nossa, eu parti de seno e de cosseno, duas funções. E aí a gente chegou em tangente, cossecante e secante. Então a gente chegou em três funções. Dessas três funções, a gente. E a cotangente, claro. Então agora são quatro funções. Dessas quatro funções, mais a seno e cosseno, 6, a gente duplica elas, porque cada uma vai ter o seu arco, a sua função inversa. Então agora a gente tem 12 funções.
A gente tá falando de 12 funções ao mesmo tempo, então vamos com calma. Cada uma com a sua inversa. Por que que a gente vai querer funções inversas? Porque às vezes a gente não quer só, brincar com o ângulo, né, brincar com o seno, brincar com o seno, brincar com o cosseno. Às vezes o que a gente quer é justamente encontrar o ângulo. Sabe aqueles problemas de física, tipo assim, qual que é o ângulo que eu preciso, mirar o meu canhão, pra obter, o lançamento oblíquo com maior distância. Sabe problemas assim? Esse tipo de coisa que envolve você misturar ângulo com comprimento, ângulo com distância. Nesse problema, por exemplo, ele tá perguntando: "Qual que é o ângulo que eu uso, que eu vou obter a maior distância?". Para esse tipo de problema, é muito interessante você trabalhar com uma função inversa, porque é justamente o que você quer. Antes eu te dava o ângulo x e computava o seno de x. Só que agora eu quero o contrário. Eu já tenho o seno de x. Então, a partir disso, eu quero encontrar quem é o x, que vai me dar a maior distância de lançamento da minha bolinha no lançamento oblíquo, por exemplo. Então, funções inversas surgem justamente para trabalhar com problemas desse tipo. Claro, em problemas simples, a gente não precisa usar funções trigonométricas inversas. Problemas, por exemplo, do ensino médio, a gente não costuma usar isso, né, só em problemas mais complicados. Por quê? A gente olha a tabelinha de produtos notáveis e simplesmente faz o caminho contrário. Ao invés de olhar o ângulo e encontrar o valor dele em seno, cosseno ou tangente, a gente parte do valor e vê o ângulo na tabela. Isso é básico. Talvez muito de vocês já tenham feito isso sem perceber. Vocês estavam calculando funções trigonométricas inversas de forma intuitiva. Mas, no cálculo, isso vai ser um probleminha. Porque agora a gente não tá falando mais de números, isolados. A gente vai estar falando de funções arbitrárias, né, valores de x arbitrários. Então, certas derivadas, integrais e problemas envolvendo derivadas, integrais e limites, vão aparecer essas coisas muito loucas aqui. Vão aparecer arcossenos, arcocossenos, arcotangente, principalmente. Então, elas vão surgir, assim, meio que do nada. Tipo assim, do nada mesmo. E elas vão surgir para resolver problemas que fogem, inclusive, de geometria. Igual eu falei, transformações e simplificações de expressões. Então, é para isso que a gente usa essas doideiras. E aí eu vou tentar mostrar para vocês o que são essas funções graficamente. Então, graficamente, o que acontece? Eu mostrei para vocês que a função seno, ela é ondulatória, né? Então, olha aqui o azulzinho, e eu vou só pintar de roxo qual que era o caminho que ela ia fazer. Ela ia fazer isso daqui, que tá em roxo. Só que tem um pequeno problema. Se eu usar todo o domínio, eu vou ter uma ambiguidade na hora que eu for tirar, na hora que eu for tirar o arcosseno. Lembra quando a gente, fala de ângulos e radianos, a gente limita que todos os ângulos vão estar dentro de 0 a 360? Porque o professor fala: "Ah, mas você pode ter, por exemplo, um ângulo de 400 graus", mas a gente não trabalha com essa notação. A gente vai fazer o quê? Pega o 400, subtrai 360 e aí a gente obtém o ângulo resultante dentro do intervalo de 0 a 360, certo? Né, dentro do reloginho. Por mais que a gente consiga representar ele por 400 graus, enfim, 500, 600, a gente quer trabalhar dentro da faixa do relógio, ok? Então, para resolver essa ambiguidade,
Nos 3 gráficos que vocês estão vendo, a gente cortou o domínio, ok? A gente cortou o domínio do seno para ir só de π sobre de menos π sobre 2, que tá aqui na esquerda, até π sobre 2. No cosseno, a gente cortou de 0 até π. E da tangente, a gente cortou de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, esses cortes, eles existem para a gente tirar a ambiguidade, igual a gente faz no ensino médio com os ângulos. Quando tá lá no resultado da prova, vocês estão fazendo uma prova de física, prova de matemática, na hora que é para botar o ângulo, vocês sempre botam um ângulo, ou sempre botaram um ângulo, dentro da faixa de 0 a 360. Aqui é a mesma ideia. É só pra gente tirar a ambiguidade. Fechou? E aí, tirando essa ambiguidade, a gente consegue definir a função inversa de cada uma. Como eu comentei na aula de terça, funções inversas, elas são a função alvo espelhado em relação à função identidade, que é aquela função bem na diagonal assim. Então, repara que o azul é muito parecido com o vermelho, só que espelhado, né? Imagina que eu peguei um espelho e refleti elas. Então, o azul virou vermelho. O mesmo vai valer aqui para a função cosseno, a função cosseno e secante, perdão, a função cosseno e arco cosseno. Então, em azul é o cosseno, em vermelho é o arco cosseno. E repara que o que eu falei é verdade mesmo, né? Ó, refleti o azul virando o vermelho em relação ao espelho que está em roxo. Então, essa é a função inversa do cosseno. E de novo, também isso vale para a função tangente e arco tangente. Em azul é a função tangente e ela vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, enquanto a função arco tangente, ela é espelhada, virou a vermelha, e ela vai de menos infinito até mais infinito, só que agora dentro do eixo y, de menos π sobre 2 até π sobre 2, ok? Então, graficamente é isso. E novamente, pelo amor de Deus, não precisam decorar essas coisas não, tá? Ao longo do cálculo, ao longo da disciplina e ao longo do curso, vocês vão pegando naturalidade com essas coisas. E elas vão se tornando úteis conforme vai surgindo necessidade. Eu só tô apresentando as ideias. Vamos lá para o próximo. O próximo slide é justamente um exercício mostrando como elementos trigonométricos podem ser úteis para resolver, por exemplo, equações trigonométricas. Então eu vou fazer um exercício com vocês aqui mostrando como encontrar o valor exato para 2 arcosseno de raiz de 3 sobre 2. É uma coisa bem estranha, né? Então, vamos primeiro transformar isso numa álgebra. Eu vou assumir que o valor que a gente quer calcular se chama, por exemplo, y. Vou dar um nome para ele. Então, y é igual a 2 arcosseno de raiz de 3 sobre 2. E a primeira coisa que eu vou fazer é só uma algebrazinha. Eu vou jogar esse 2 para a esquerda dividindo, ok? Só para eu ter essa expressão isolada. E aí eu coloquei uma observação, né? Que, como eu mostrei lá no gráfico, a imagem da função arco cosseno está dentro de menos π sobre 2 a π sobre 2. Eu tô falando de imagem, tá? Não tô falando de domínio. Então, a gente chegou nessa expressão aqui em roxo. Opa, expressão aqui em roxo. E agora, a gente vai usar aquela propriedade das funções inversas que eu comentei na terça, que diz a respeito da composição de uma função com a sua inversa é equivalente à função identidade. Ou seja,
né, falei umas palavras muito abstratas aqui, né, joguei no ar só, né. O que significa isso? Eu vou aplicar a função seno em ambos os lados. Função seno, ok? Então, eu apliquei seno em y sobre 2 e seno em todo o lado direito. E aí, aqui é como se fosse cortar numerador com numerador, entendeu? Essa é a ideia. Eu vou cortar, entre aspas, o seno com o arcosseno, porque ambos são funções inversas uma da outra, ok? É como se eu tivesse simplificado a expressão. E aí eu consigo chegar nessa expressão que é muito mais interessante, que é seno de y sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 2. E aí aqui, justamente, a gente vai recorrer aos ângulos notáveis. Aqueles ângulos notáveis, aquelas tabelinhas. Por quê? A gente sabe que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso, por exemplo, assumir que essa equação é válida, que y sobre 2 é igual a 60 graus. Botando em radianos, né, a gente tem que é π sobre 3. Portanto, o y é 2π sobre 3. E aí a gente resolveu a nossa equação trigonométrica. Lembrando que o problema era resolver 2 arcosseno de raiz de 3 sobre 2, que a gente chamou de y. E aqui, no fim, encontramos o resultado da expressão. Então, recapitulando, usamos álgebra para transformar um problema muito estranho em um problema algébrico. Usamos composição de funções no passo 2, composição de funções para simplificar o seno com o arcosseno. Chegamos em um problema de encontrar ângulos notáveis. Encontramos esse ângulo notável, que é o 60 graus, ou também chamado de π sobre 3, e resolvemos uma equação de primeiro grau, chegando na resposta: y é igual a 2π sobre 3. Então, é um exercício que usa meio que de tudo um pouco que a gente falou durante o curso até agora. Justamente para mostrar como, a partir de agora, senos, cossenos e tangentes vão aparecer com muita frequência nas atividades que vocês vão fazer nas disciplinas de cálculo, matemática discreta, eh, álgebra linear e assim vai. Elas vão aparecer com muita frequência, porque elas servem, por exemplo, para resolver problemas assim, ok? Então agora eu vou deixar com vocês um exercício, que envolve um pouquinho de geometria também, para resolver esse exercício. O exercício é: observe o triângulo abaixo, esse daqui, acho que dá para ver bem, e calcule o valor de x, ok? Eu quero que vocês encontrem o valor de x, sabendo que essa letra A é uma constante. Então, encontrem o valor de x para mim, sabendo que A é uma constante. E aí, esse triângulo é um triângulo retângulo que tem um dos ângulos valendo 30 graus. Então, vocês vão utilizar ângulos notáveis, ok? Qualquer coisa, eu estou por aqui e eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem esse problema. Assim, daqui a pouco eu volto e resolvo com vocês também, ok? Então, 8, 8h20 a gente volta.
certo? Vamos lá? Então, como que a gente pode resolver esse problema? Vamos primeiro estabelecer uma relação trigonométrica nesse problema, né? A gente tem um triângulo, um dos ângulos mede 30 graus, o outro a gente sabe que mede 90, é o quadradinho, certo? Aqui embaixo. Então, é um triângulo retângulo. Por sua vez, a gente pode então já estabelecer algumas coisas que a gente já conhece, certo? O que seria mais adequado para estabelecer aqui? A gente tem informação de um dos catetos, o cateto oposto, e da hipotenusa. Então, é muito conveniente, talvez, utilizar o seno para resolver esse problema, ok? A gente poderia usar a cossecante? Poderia também, se for importante para ti, é uma forma de resolver. Então, eu apresento aqui uma relação onde cateto oposto, certo? X menos A, sobre x mais a, ok? Aquela relação de que o seno de um ângulo é igual ao seu cateto oposto sobre hipotenusa. Então, estabelecida a relação, a gente tem que o seno de 30 graus é igual a x menos a sobre x mais a. E, novamente, sabendo por ângulos notáveis, a gente já sabe que o seno de 30 graus é meio. Portanto, essa equação trigonométrica se transforma em uma equação puramente algébrica, ok? Então a gente agora só precisa resolver para x. E é o que eu faço nesse passo abaixo. Eu, né, utilizando aquelas propriedades de frações, né, multiplica cruzado e tudo mais. Então a gente tem que x mais a é igual a 2x menos a, este passo aqui. É C somente C, né, reescrevendo a equação, jogando x para um lado, as constantes para o outro. Chegamos nessa outra expressão. E isolando o x, a gente chega que o x vale 3 vezes o valor de A. Vamos testar se isso é verdade? Basta colocar aqui na representação desse triângulo. Então, sabendo que x é igual a 3A, qual que é o valor da hipotenusa? O valor da hipotenusa é 3A mais A, ou seja, 4A. O valor do cateto oposto é 3A menos A, ou seja, 2A. Seno de 30 graus é meio. Então, x menos a sobre x mais a, cateto oposto, sobre hipotenusa, é 2a sobre 4a. Simplificando o numerador com o denominador, que é dividir por 2. E dividindo cada uma dessas constantes a's, a gente chega que isso é 1 sobre 2. Que é justamente o valor de seno de 30 graus. Portanto, está demonstrado que realmente esse é o resultado de x, ok? Um problema muito simples, que envolve geometria e manipulação algébrica, ok? Então agora, mais um exercício para vocês, e agora é um exercício de demonstração, diferente do outro. Eu quero que vocês mostrem, a partir desses lembretes que eu botei aqui, que o lado esquerdo, que é tangente de x multiplicado pelo seno de x mais o cosseno de x, é igual a secante. Eu quero que vocês demonstrem isso para mim. Então, o que significa demonstrar isso para mim? Eu quero que vocês partam desse lado, façam várias continhas e cheguem no lado direito, ok? Ou vice-versa também, se for mais conveniente. Tudo bem? Então, vai envolver utilizar algumas das identidades trigonométricas e vai envolver mexer com álgebra, ok? E aí eu vou dar 7 minutos. Então, às 8h32 a gente volta aqui para resolver o exercício. Eu vou resolver com vocês também, ok? Qualquer dúvida, pode me chamar, eu tô aqui na chamada e no chat também. E novamente,
Quem precisar de mais alguma identidade trigonométrica ou quer rever alguma identidade, lá no Drive tem o mapinha, o mapa mental com todas aquelas identidades que eu mostrei anteriormente aqui na aula, ok?
Vamos lá? Então, esse é o último exercício aqui da nossa aula de hoje, eu vou resolver com vocês, e assim que eu resolver, a gente vai já terminar a nossa aula de hoje um pouquinho mais cedo, ok? Solução. Solução é um pouco mais complicadinha que o exercício anterior, mas não é tão diferente assim não, ok? Então, primeira coisa, o que que eu tomei como passo inicial? Eu expandi a tangente, então eu peguei esse termo aqui e apliquei a definição, tudo bem? Então a definição é o que está em amarelo, apliquei a definição e aí agora eu tenho essa expansão aqui, seno ao quadrado sobre cosseno mais cosseno. E por que que eu quis fazer isso? Porque eu vou agora, no segundo passo, transformar o cosseno em uma razão. Transformar o cosseno em uma razão, eu vou multiplicar este termo aqui, era o Marco falando. Eu vou transformar esse termo aqui, que está sozinho, o cosseno, em uma razão, em uma fração, ok? Como eu vou fazer isso? Bom, o jeito mais fácil de fazer isso, por exemplo, é multiplicar em cima e embaixo por cosseno, certo? Porque se eu fizer isso daqui, ó, cortar numerador com denominador, volta tudo normal, tá? Então eu fiz uma sacadinha, né, ok? Uma manipulação algébrica, puramente algébrica, tudo bem? Por quê? Eu vou agora ter duas frações que ambas possuem denominador cosseno. E olha que conveniente isso, né? Muito conveniente. Então, olhando agora para o lado direito dessa equação, eu tenho seno ao quadrado sobre cosseno, mais cosseno ao quadrado sobre cosseno. Propriedade das frações, né, soma de frações, eu somo os numeradores e mantenho o mesmo denominador. Mas olha que interessante e que muito conveniente, inclusive, né? Eu tenho justamente aquela relação fundamental trigonométrica, aquela identidade fundamental trigonométrica. Eu falei que ela é muito importante, onde o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então é justamente o que eu faço no passo 3. Eu troco seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado por 1, certo? Então agora a gente chegou aqui. Toda essa expressão que a gente estava do lado esquerdo é igual a 1 sobre o cosseno. E agora, voltando pela definição da secante, a gente sabe que é a função recíproca do cosseno, portanto, isso é a secante do ângulo x. Desta forma, a gente derivou e demonstrou a igualdade. Saímos do lado esquerdo e demonstramos que, de fato, tangente de x multiplicado por seno de x mais cosseno de x é igual a secante do ângulo, ok? Então, recapitulando. Expansão algébrica, pegamos aqui a definição da tangente, expandimos, fizemos uma manipulação algébrica para aparecer um denominador aqui, um denominador muito conveniente, inclusive, né? Eu multipliquei em cima e embaixo, ou seja, não fiz nada, né? Multipliquei por 1, basicamente. Agora, com o meu denominador conveniente, eu venho, utilizo uma outra identidade trigonométrica, uma identidade fundamental trigonométrica, e chego na definição da secante. Então, exercício resolvido. E esse foi o último exercício de hoje, o último exercício da nossa aula de trigonometria. Esses 3 primeiros dias, né, a segunda, a terça e a quinta, foram os conteúdos essenciais do nosso mini curso de pré-cálculo, introdução ao cálculo diferencial e integral. E amanhã a gente vai falar de assuntos que são mais diversos ao cálculo e que tange a esse universo. Então, o essencial era até hoje, e amanhã a gente vai falar, por exemplo, sobre matrizes, vetores, sequências, que são
progressões aritméticas, progressões geométricas e alguns conceitos que eu já vou introduzir vocês a respeito de o que é um limite, o que é uma integral, o que é uma derivada. Vou falar brevemente, trazer algumas questões visuais, mas tudo muito superficial, ok? Então, se ninguém tem mais alguma dúvida, eu vou deixar a palavra com o Marco agora para os últimos recados.